Quando a internet começou, ele vai rodar uma vinheta que meu pessoal fez. Se eu vai fazer uma palestra no TED, tem que ter uma vinheta. Em 1994, nos Estados Unidos, os penteados da Hillary Clinton foram colocados na internet. E eu gostaria que vocês chutassem para mim quantos hits isso teve em 18 horas. 1.000? 1.000, eu vi 1.000. Mais? Quantos mais? 2.000. 1.800.000. Então imagina os capacetes da Hillary Clinton lá na internet, né? 1.800.000 hits em menos de 24 horas. Então aquilo que em 94, pode rodar, aquilo que em 94 nasceu como algo que não tinha sentido nenhum para a gente, hoje está nos conectando. Já começou em termos de futuro para vocês. Eu estou vivendo essa revolução, essa transição. O privilégio que a gente tem nisso é algo assim insustentável. Os exemplos que a gente viu de sucesso aqui são entrevistas. No futuro a gente não vai ter entrevistas, vai ser a vida de vocês. Né? Os sucessos são entrevistas, vocês vão viver isso. Né? A minha indústria não tem mais modelos. Infelizmente, a maioria das escolas estão pensando o futuro da educação com os paradigmas do passado. E a gente vai discutir um pouquinho de como essas redes estão impactando a educação à distância. Eu vou rodar mais um filme agora para a gente ter noção de qual é o mundo que nós estamos vivendo hoje, em termos de informação e dados. E isso foi fortuito, porque ontem eu tinha anotado esses dados, que meu pessoal pesquisa para mim, num site que chama Did You Know? E o pessoal da National Geographic, ontem, no evento que eu estava, mostrou isso pra gente, e eles fizeram, então prestem bem atenção.
eu acho que dá para perceber a importância do papel que a gente tem em termos de educação e educadores, né? E como esse processo de interatividade impacta na nossa vida. Agora vamos falar rapidamente, que a gente tem pouco tempo. Eu achei interessante colocar esses dois vídeos aí. Eu trabalho com educação à distância desde 95. Obviamente, a educação à distância existe desde 1850, mais ou menos, e mais ativamente desde 1900. E grandes líderes do mundo se formaram através de EAD. Por exemplo, Nelson Mandela só obteve sua graduação através da educação à distância em Robben Island, né, estudando via correspondência pela Universidade de Londres. Então, é um método como outro qualquer que promove o acesso, né? A EAD sempre ensinou via rede social, porque a rede social envolve você juntar pessoas. Isso já foi dito anteriormente e nós usamos esse processo, porque a EAD nada mais faz que aproveitar a tecnologia para fazer com que as pessoas entrem nesse processo. E o que a gente faz? A gente interage de forma colaborativa e busca um resultado educativo. Então, EAD, rede social, busca esse resultado. Essas plataformas, elas simplesmente visam expandir as redes. Quem define as redes somos nós. E se isso está no nosso dia a dia hoje, se está no nosso dia a dia como pessoas, está no dia a dia na nossa profissão, na profissão dos pais de vocês, por que ele não vai estar dentro do processo de aprendizagem e dentro do modelo educacional? Então, tenho certeza absoluta, não só ele está, como ele não vai sair mais. E todos nós hoje somos, de alguma forma, alunos à distância. E o pior nome que existe para o que nós fazemos é a distância. Porque tudo que a gente faz hoje é aproximação, né? Não tem nenhum distanciamento. O nome mais errado que existe para o que eu faço é educação à distância. Porque o que nós fazemos, na realidade, aproxima as pessoas. Esse novo mundo, depois que vieram as ferramentas Web 2.0, lá atrás, que permitiram a interação na internet, a internet permitiu a comunicação e a 2.0 permitiu com que a gente começasse a interagir na internet. Então, a rede, a interação aumentou. Esse novo plasma, esse novo ciberespaço que veio com uma dimensão que nos une, não tem como sair mais. A não ser que os técnicos desliguem tudo. Mas a gente vai lá e liga de novo. Ok? Essa é uma outra perspectiva no processo de aprendizagem. Conecta as pessoas. Tem uma perspectiva de gestão do conhecimento. É uma perspectiva totalmente democrática. Ela flexibiliza, ela libera na adoção de estratégias de aprendizagem, tanto para o indivíduo quanto do coletivo. Posso entrar num conteúdo, posso simplesmente olhar, me interessar até pela lista do programa, posso olhar aquilo simplesmente para entender as informações daquele conteúdo, ou posso ir fundo àquilo. São coisas que às vezes eu não tenho opção nos processos tradicionais. Já tem gente pensando, não preciso mais do professor. Eu estou lendo isso, assim, de forma coletiva no meu consciente, né? Já vou falar sobre isso já. E aqui, olha, são as ferramentas que existem para a gente fazer tudo isso. Isso não importa mais para a gente. Isso é transparente. Nós estamos num nível tal que eu não sei se eu estou usando o Skype para fazer isso, se eu estou usando o Facebook, se eu não tenho paciência para isso e vou para o Twitter, ou se eu estou na Espanha e estou usando a ferramenta mais usada lá, ou se inventaram o que eu prefiro, ou se vou trabalhar via YouTube, ou se eu estou no Google+, não importa. Eu particularmente nem me preocupo em saber qual é. Vocês devem conhecer muito melhor isso do que eu e devo ter esquecido alguma que deve ter saído hoje.
Então percebam, isso é transparente para nós hoje em dia. Já acabou a época, efetivamente, de sair uma ferramenta, tenho que adotá-la, ou vou desviar para outra, não importa. O que a gente precisa destacar é que a participação hoje é maior de todos. O professor não é mais dono do conhecimento. Falar isso num colégio é perigoso, né? Uhum. Perigosíssimo. Mas, ó, o professor pode afirmar uma coisa, você vai lá no Google, fala, o que o senhor acabou de falar não está coerente com o que eu vi aqui no Google. Não? Mas o professor sabe disso, e a gente sabe que o colégio não pensa assim. O professor tem um papel de mentor. Isso não significa que a educação vai acabar, vai mudar o papel de cada um nesse processo. O mundo não vai ser mais global. Quem pensa na palavra global, apague. O mundo já foi global. O mundo vai ser singular. Conectado por singularidades, mesmo conectado, do jeito que foi dito, mas a gente vai ter contextos locais e a gente vai escolher como é que a gente vai querer se distribuir. Tenho certeza absoluta disso. E interagir. E isso vai valer para todo mundo. Essa singularidade, essa convergência está acontecendo com a tecnologia, com a biologia e vai acontecer socialmente também. E logo, logo cai a barreira da língua com a tecnologia. Então eu vou poder falar português e vocês vão poder ouvir a língua que vocês quiserem. E aí eu não sei em quanto tempo a gente vai estar, talvez, num outro papo aqui, dizendo que sociologicamente a gente vai ter que pedir perdão porque a gente não previu isso na nova mudança. Então é muito difícil a gente ver isso. Agora, pensamento crítico não vai mudar. O aluno vai ter que pesquisar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que se virar. A mamata acabou. Ainda bem que a medicina evoluiu e nós estamos naquela idade que o símbolo novo da terceira idade vai ajudar bastante, tá certo? Não só o símbolo vai, como aquilo significa prolongamento da vida. Tem que mudar as leis. 60 não vai ser a terceira idade do futuro. Vocês vão ver muito mais do que isso. Vai passar para 80, para 90, não sei. Mas tenho certeza absoluta. Vai mudar tudo. Aqui a gente pode criar um mercado de ideias, né? O conhecimento é produzido em rede, criticamente, com debate, não necessariamente com consenso. E isso é que faz com que a gente crie. Ficar concordando é a pior coisa e, ao mesmo tempo, permite com que a gente, ao construir e desconstruir, chegue a aquilo que pode efetivamente fazer a diferença lá na frente. Eu tenho maior tempo para colaborar e elaborar respostas porque eu faço no meu tempo, a hora que eu quiser. Então, aqueles elementos de qualquer espaço, qualquer tempo, as redes permitem. E isso tem reconfigurado e tem trazido experiências super importantes em termos de educação à distância, que eu vou falar já já. E tem um elemento que poucos exploraram nesse contexto da interatividade e tem explorado. A responsabilidade que a gente tem da nova cidadania, da cidadania digital. Que a gente pode se utilizar de todo esse contexto e deve, dentro do contexto da educação à distância, se preocupar com isso. Pelo menos nós, em tudo que a gente modela, a gente se preocupa em fazer, nesse período de transição, a cidadania digital. Vocês são nativos digitais, com certeza, abaixo de 30 anos de idade, todos aqui têm, os alunos pelo menos, e os outros já se sentiram nessa condição. Nós, teoricamente, somos imigrantes digitais. Esse equilíbrio tem que acontecer. Existe sabedoria a ser passada, existe tecnologia a ser trocada. Vocês precisam de foco
nós precisamos de conhecimento de tecnologia. Essa é uma troca muito interessante. Muito interessante. E a rede social permite isso em termos de gerações. Então, essa é a conexão que a gente tem. E em termos de teias, você cria mercado de ideias, atualiza-se e perpetua-se o conteúdo, isso tem valor econômico e estratégico, desenvolve-se a cidadania, permite acesso e o que tem acontecido é a redefinição do processo educacional. É difícil a gente pensar em modelos educacionais. O que eu tenho observado mundo afora são sistemas. E mais recentemente, enquanto em 2009 Estados Unidos afirmava preciso de um minuto. A educação premium vai ser presencial. Educação de acesso vai ser à distância. Surgem, de repente, os famosos MOOCs. Massive Online Open Courses. O que é isso? Eu pego professores das mais renomadas universidades dos Estados Unidos que abrem as suas aulas para quem quiser assistir. E montam-se consórcios dessa natureza em rede que tem centenas de milhares de alunos assistindo aulas, sendo certificados e com acesso livre, rompendo tudo quanto é barreira. A nossa experiência nesse tipo de coisa, ela vem de 2008, quando nós abrimos conteúdos próprios através do Open Courseware Consortium, do MIT, e também percebemos que a nossa elite não foi o que acessou isso, obviamente. Foram as pessoas que não tinham condição de fazer cursos na Fundação Getúlio Vargas. E até hoje tivemos 20 milhões de acessos, que significa que ninguém é analfabeto em termos de tecnologia nesse país. Todo mundo busca acesso a conteúdo com qualidade, ou seja, a rede atrai as pessoas para isso. E a educação está aí, ou seja, todos esses, Coursera, que são os mais conhecidos, Udacity, edX, aqui é pessoal de Stanford, MIT, Harvard, ok? iTunes U, é o próprio pessoal da Apple. A gente tem universidades que fazem isso. Tem uma universidade na África do Sul que se chama Peer-to-Peer University, que pega currículo, você monta um currículo e você faz uma graduação gratuita. Então, todo o conhecimento comum está disponível em rede para você fazer com avaliação dos pares, com reconhecimento desse conteúdo com os pares. Então, na educação também, sejam bem-vindos até para montar novos negócios e para a gente repensar todo o nosso processo. Ok? Muito obrigado.